Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados o acadêmico e professor Luiz Antônio Barros e o ator e produtor, integrante da Companhia Café de Teatro e Música, Ricardo Romão. Ambos estarão participando do Giro Cultural, projeto idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 13, que consta às 10 horas do lançamento do livro Viagem Literária através do Estado do Rio, pelo professor Luiz Antônio Barros, e às 12 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, contação de história dramatizada, O Macaco e a Velha. Muito boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Da mesma forma. Vamos iniciar a entrevista com o Luiz Antônio Barros. Luiz Antônio, qual a importância do livro Viagem Literária através do Estado do Rio no conjunto de suas obras? Bom, inicialmente eu gostaria de esclarecer a todos que me ouvem que ao final da década de 60 nós tínhamos dois livros muito interessantes, de grande utilidade para todos nós que moramos em Niterói, nesse querido estado do Rio de Janeiro, que foram os livros Antologia de Poetas Fluminenses, de Rubem Falcão, de 1968, e Paisagem Fluminense, de Jaci Pacheco, de 1969. Surgiu a ideia de nós fazermos um trabalho com uma certa semelhança a estes dois, mas que tivesse ao mesmo tempo uma espécie de um chamamento para a parte turística. Então, como a nossa área é a área de letras, de literatura, juntamos literatura, autores representativos das cidades que compõem o nosso estado, então juntar literatura a um conhecimento um pouco maior da geografia do nosso estado, daí o livro se chamar Viagem Literária através do Estado do Rio. E de que maneira nós fizemos esta divisão? Aproveitar, né, e mostrar o livro aqui. Então nós fizemos o seguinte, este livro é dividido em 8 roteiros. O primeiro roteiro, por lagos e mar há algum tempo navegados. Então, ele pegaria uma determinada região do estado do Rio. O segundo, as cidades e as serras, pegando emprestado aqui um título do Eça de Queiroz. O terceiro, de uma serra a outra. O quarto roteiro, entre montanhas e rios. O quinto roteiro, rumo ao norte, da petrolífera Campos dos Goitacazes à bucólica Itabapuana. O sexto roteiro, o Grande Rio. O sétimo, o sul do estado. O oitavo, a Cidade Maravilhosa. Então, assim nós cumprimos um propósito, ainda que modesto, mas com um intuito de passar não só para os habitantes do nosso estado, mas para as pessoas, os brasileiros, os interessados, os curiosos de modo geral, terem alguma informação sobre as cidades, os seus poetas, os seus prosadores. Quando tinha uma etimologia curiosa, nós colocávamos também para ilustrar o trabalho, e esse foi o nosso propósito. Perfeito. Aliás, você falou em duas figuras que muito me marcou na minha livraria, né? Eram frequentadores assíduos do movimento, Rubens Falcão e Jaci Pacheco. Parabéns pela sua... Meu querido Ricardo Romão, gostaria de saber como é que a Companhia de Café de Teatro
e Música surgiu? Antes de mais nada, uma boa tarde para todos. É um grande prazer estar aqui hoje nesse teu programa, né, que fala de cultura e saúde. E teatro é cultura e é saúde. E foi através dessa linha de pensamento que a gente começou a fazer a companhia de teatro e música em 1997. Né? Eu sou ator, junto com a Fátima Café, que é a contadora de histórias, e a gente se reuniu e resolveu montar um espetáculo para criança. E foi daí que surgiu a companhia de teatro, café e música. Perfeito. E há quantos anos você trabalha com teatro para crianças e há quantos anos a companhia existe, Ricardo? Pois então, Carlos Mônaco, eu venho trabalhando com teatro infantil há aproximadamente uns 25 anos. Quando eu comecei aqui na Universidade Federal Fluminense, que eu trabalho também como técnico em nutrição, e eu descobri que eu poderia usar a linguagem do teatro, como eu trabalhava numa pediatria, usar a linguagem do teatro para criança. E eu descobri ali, eu já era ator, isso em 1983, eu descobri que eu poderia começar a contar histórias para as crianças que estavam internadas. E a partir daí eu falei, opa, isso é um grande mote para começar a contar história para todas as crianças. E a partir daí eu comecei a fazer teatro infantil e essa linguagem que eu venho usando há uns 25 anos. Perfeito. Parabéns pelo esse trabalho que você realiza. Muito obrigado. E todos nós sabemos lá como essa companhia, café e teatro e música, tem uma repercussão muito grande no meio cultural de nossa cidade. Obrigado. Luiz Antônio, você é realmente um dos intelectuais dos mais respeitados aqui em nossa cidade. Eu queria saber como é que se deu a descoberta dos livros em sua vida. Bom, primeiramente, frequentando uma modesta biblioteca e depois, quase que por um acaso, eu descobri na Rua da Praia uma livraria que trabalhava predominantemente com livros usados, os chamados até de forma bastante carinhosa, sebos. E entrei lá bastante timidamente, porque eu devia ter meus 14, 15 anos, e entabulei conversa com o dono da livraria, um senhor com a fala um pouco enrolada, para a gente entender o que ele dizia, chamado Silvestre Mônaco. E hoje eu estou aqui ao lado do filho dele, então nós podemos dizer que temos um conhecimento de aproximadamente meio século. Ou seja, eu comecei a frequentar a livraria ainda quando era bebê. Claro, esse tempo todo, né? Eu sou testemunha disso. Pois é. Então, ali era muito interessante porque a gente não se sentia numa livraria. Se sentia em casa. Não era uma biblioteca, a biblioteca tem certas regras, a gente não pode mexer nos livros, tem alguém a atender. Naquela livraria todos podíamos mexer nos livros à vontade. E houve até um caso bastante curioso, depois eu sabia que era mais ou menos comum. Eu comprei uma enciclopédia famosa na época do César e Cantu. Depois eu descobri que, embora fosse uma enciclopédia muito importante para todo mundo, muito boa para mim, mas eu tinha outros livros que eram prioritários para a minha faixa de idade, garoto novo ainda, e consegui trazer de volta aquela biblioteca na íntegra e levar uma porção de livros para casa, e aí eu comecei a formar a minha biblioteca, né, que hoje é uma biblioteca, se não muito grande, mas uma biblioteca que guarda os livros da minha devoção, do meu amor. Eu tenho algumas coisas muito antigas que eu comprei na velha Livraria Ideal. Então, perfeito. Começou assim. Ali começou. Ali começou. Você falou no César Cantu, sim. Foi autor de uma obra, História Universal, em 32 volumes, exatamente, que marcou muito naquela época. As histórias universais da época, César Cantu, H.G. Wells, né? E tantas outras, mas o César Cantu realmente era muito procurada, muito utilizada por todos. Meu querido Ricardo, gostaria de saber onde vocês já se apresentaram, Companhia Café de Teatro e Música.
A nossa companhia, ela vem se apresentando ao longo dos anos em vários festivais de teatro, e nós temos aqui no Brasil um grande festival que acontece todos os anos na cidade de Blumenau, que é um festival voltado especificamente para o teatro infantil. Apresentam-se vários grupos do Brasil inteiro, e nós somos sempre selecionados para estar nesse festival. Que eles fazem um apanhado de todos os grupos que tem no Brasil, e desde 1999, que todos os anos nós participamos desse festival. Fora isso, participamos do CBTIS, que é o Centro Brasileiro do Teatro da Infância e Adolescência. A gente faz viagens pelo CBTIS, pelo Brasil inteiro, também mostrando o nosso trabalho, que é o da Companhia Café de Teatro e Música. Perfeito. Luiz Antônio, você é escritor e membro da Academia Niteroense de Letras. Como é que iniciou a produção literária? Bom, eu comecei fazendo livros didáticos. Fiz um livro didático chamado Lendo, Pensando e Redigindo, em língua portuguesa, juntamente com o professor Paulo Roberto Pope. Nós trabalhávamos juntos numa escola em Niterói, que nos convidou para fazer esse livro, em 82. Mais tarde, em 1999, eu, mais este professor e mais um grupo de amigos, fizemos Língua Portuguesa, Instrumento em Ação, em 2 volumes. Depois fizemos um livro paradidático, um livro de contos de Machado de Assis, chamado Conto de Escola e Muitos Mais. Depois, podemos dizer que eu comecei a minha carreira solo, não é? Quando eu fiz o Dicionário de Ditados, Provérbios, Alusões, Citações e Paródias, no ano 2008, o já apresentado Viagem Literária através do Estado do Rio, no ano 2010. Hoje, a minha tendência é quase que definida mesmo, é fazer trabalhos voltados para a lexicografia, para vocabulário, para etimologia. Daí eu já ter participado também de alguns livros, sempre aqui por Niterói, quase sempre pela editora Nitpress, fazendo glossários de autores antigos como Lili Leitão, o Silvio Figueiredo e outros mais. Seus trabalhos sempre obtiveram um grande sucesso e grande repercussão no meio literário, no meio cultural aqui de nossa cidade. Parabéns. Ricardo, qual a importância da narração de histórias para o desenvolvimento das crianças? Olha, essa é uma pergunta que ela poderia ter várias, né? Mas como a gente trabalha com teatro, através da narração, né, desse contato direto, você consegue elaborar 1000 fantasias para a criança, que com isso ela consegue trabalhar toda a cognição dela, trabalhar toda a sua ludicidade, né, quando ela vê com as fantasias, quando a gente conta, porque a narração é diferente de você fazer um teatro. Né? A narração você conta, né? Então são as palavras que são ditas e ela tem que ter um gosto, né? Tem que ter um sabor, um ouvir que a criança consegue imaginar. É ela quem vai imaginar, né? Não sou eu enquanto ator, eu só vou narrar. E isso vai dar uma importância para ela, que ela vai descobrir que ela pode fazer isso também. Que ela pode chegar em casa, porque a criança ela tem essa facilidade de contar a história dela, né? Ela conta a história dela e às vezes sozinha. Muitas vezes sozinha, você pega uma criança no canto ali, falando, contando, narrando algo que só ela sabe. E então é isso que a gente tenta suscitar na criança, esse prazer pelo ouvir, e daí você vai acabar indo para a leitura. Você vai querer ler, né? Ter esse prazer, esse gosto pela leitura. Perfeito. Luiz Antônio, sabemos que você formou-se em letras pela Universidade Federal Fluminense, UF, em 1970. A partir de sua formatura, Luiz, você se dedicou mais ao magistério ou à arte de escrever? Em princípio, eu me preocupei em pegar uma certa experiência no magistério, para daí alguns anos, eu me formei, como o Mônaco falou, em 1970, e em 1982, portanto 12 anos depois, escrevi o primeiro livro didático, juntamente com meu professor e prezado amigo Paulo Roberto Pope, Lendo, Pensando e Redigindo em Língua Portuguesa.
É interessante que, quando nós escrevemos ou uma obra literária ou um livro didático, não temos como objetivo principal ganhar dinheiro, até porque, se alguém tiver sempre esse objetivo como sendo o mais importante, poderá se frustrar. Mas as experiências positivas que nós angariamos com os trabalhos publicados é o que marca. Eu me lembro que esse livro, ele foi muito adotado no segundo grau, né, no ensino médio, e até algumas faculdades adotaram. Eu me lembro de que uma faculdade que funcionava, não sei atualmente se ainda está nesse esquema, funcionava em Itaboraí, aos sábados pela manhã, aos sábados eles trabalhavam acho que o dia inteiro, um regime especial de horas, né? E uma professora de literatura, que havia lá, era minha colega no Colégio Henrique Lage, e me perguntou, você gostaria de ir juntamente com seu colega, que colaborou com o livro, e fazer uma palestra lá em Itaboraí, na escola onde eu trabalho? Eu vou com muito prazer. Em lá chegando, encontrei o auditório todo enfeitado com frases tiradas do livro que nós fizemos, as frases mais expressivas. E depois que nós falamos um pouco sobre a estrutura do trabalho, sobre algumas daquelas frases, não dá para falar sobre todas elas, nós ouvimos o testemunho de alguns alunos. E um senhor disse o seguinte: eu sou muito conhecido na cidade porque sou taxista aqui há uns 20 anos. Eu não tinha coragem, eu tinha preguiça absoluta de ler até notícia de jornal, até de esporte, que eu gosto muito. Através do trabalho que foi desenvolvido em sala de aula, em grupos de trabalho, de leitura, de pesquisa, de troca de ideias, pela nossa professora, utilizando o seu livro, eu me apaixonei pela leitura e hoje eu duvido que alguém leia mais aqui do que eu. E eu fiquei feliz da vida, foi uma experiência assim, realmente fantástica. Perfeito. A outra experiência boa que eu tive já num outro tipo de livros, que foi o dicionário de ditados, provérbios, alusões, citações e paródias. Uma amiga minha, por sinal uma professora bastante preparada, tem mestrado, doutorado, ela precisava fazer uma palestra sobre o assunto felicidade. E ligou para mim, para ver se eu descobri algumas fontes que pudessem trazer algumas informações. Disse, olha, eu não sei se o meu livro, o meu dicionáriozinho, vai ser útil para você. Pode ser até que ele não traga tudo que você queira, mas você podia começar pelo verbete felicidade, que por um acaso existe no livro e que você comprou. Daí, uns 10 minutos, ela me ligou e falou o seguinte: peguei o verbete felicidade, transformei no roteiro da palestra e a palestra está pronta. Confesso a vocês, meus amigos, que eu nunca podia imaginar que o meu livro tivesse esse objetivo, conseguisse atingir esse objetivo. Nem o livro didático, nem o livro, nem o dicionário. Então, Perfeito. Isso aí são as coisas boas que a gente colhe disso tudo. Ricardo, qual a história que será narrada no próximo sábado, no Giro Cultural, tão aguardada? Pois então, a história que nós vamos contar no dia 13, né, é a história de uma casa que tinha um monte de árvore na frente, tinha jabuticabeira, mangueiras, goiabeiras, e atrás, ao fundo, tinha uma grande bananeira. Todo dia pela manhã, uma velhinha chegava nessa casa, na bananeira, botava uma escada, subia para pegar a banana. Um dia, a escada quebrou. E ela não podia mais pegar a banana. Foi muito triste. Passou 2, 3 dias, quando de repente ela viu bem ali, ó, aí atrás de você que está assistindo agora, um macaco passando. Ô macaco, vem cá, macaco. Macaco, vem cá. Quando o macaco chegou, aí isso aí é melhor vocês virem assistir lá no dia. Verdade, eu acho melhor, né? Eu acho que é bem melhor a gente assistir O Macaco e a Velha, que vai ser contada pela atriz e contadora de história, Fátima Café e Café, nesse dia. Estaremos lá para aplaudi-los, né? E procurar o macaco, hein? Ô Ricardo, por que contar histórias folclóricas? Exatamente. É uma boa pergunta. Por que não contar histórias folclóricas?
Eu acho que a melhor coisa, a gente tem uma riqueza, né, na nossa cultura afro-brasileira, né? A gente tem o nosso querido Saci, né? A gente tem vários elementos aí que precisam ser levados para a criançada, para eles tomarem conhecimento. E, através dessas histórias que foram registradas por Câmara Cascudo, a gente prefere contar exatamente isso, o folclore brasileiro. Quem são esses elementos do folclore brasileiro? Vai lá assistir. Câmara Cascudo, Silvio Romero, são nomes grandes folcloristas brasileiros. Nossa. Luiz Antônio, você poderia citar alguns autores da literatura brasileira que tenham marcado? Sim. Não é difícil, né, responder essa pergunta. E o primeiro nome, eu acredito até que seja algo esperado por muita gente. Machado de Assis, claro. Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio Azevedo. Até tenho uma experiência de ter lido um livro só, que é o mais famoso, que é o Cortiço, e depois, ao ler quase toda a obra dele, descobri que ele era muito melhor do que eu imaginava. Aconselho vivamente a lerem Aloysio Azevedo. José Cândido de Carvalho, autor, nascido em Campos, mas muito mais niteroense do que campista, né, Carlos? Verdade. Morou no Fonseca, muitos e muitos anos, ali falecendo, e deixou uma obra formidável, que eu amo essa obra dele, sem fazer nenhuma restrição. Inclusive, fui agraciado ano passado com a medalha José Cândido de Carvalho, e digo com franqueza a vocês que foi uma medalha que muito me honrou, exatamente por este amor que eu tenho, essa apreciação que eu tenho à obra de José Cândido, que fará o ano que vem 100 anos de nascido, e nós temos um livro sobre José Cândido de Carvalho, que já está pronto e deve ser lançado este ano pela Nit Press. Outro autor que eu citaria, que também está fazendo 100 anos de nascido, Rubem Braga. Outro também centenário, Vinícius de Moraes. E um outro que fez em março 60 anos de falecimento, o grande, talvez um dos maiores autores do modernismo brasileiro, que é o Graciliano Ramos, sobre quem eu farei uma palestra amanhã, às 17 horas, na Academia Niteroense de Letras, que é uma palestra que será dada gratuitamente, ninguém vai pagar nada, portanto, todos estão convidados. Amanhã, dia 10, na Academia Niteroense de Letras. Ricardo, você utilizar elementos cênicos nas suas apresentações, e quais os elementos que você utiliza? A gente costuma usar, né, o elemento chamado boneco. São os bonecos cênicos, né? A gente utiliza bonecos de mão, que a gente chama bonecos de luva. Usamos marotes, que são aqueles bonecos que a gente utiliza ao redor do corpo. E bonecos marionetes, que é isso que todos conhecem. São um dos principais elementos que a gente usa para trabalhar o imaginário da criança no nosso processo de criação. E qual é a importância da utilização desses elementos? Nossa, muita coisa. O boneco ele ajuda o ator a articular todo o seu processo cênico. Ele consegue fazer com que o ator ele saia de si mesmo e coloque no boneco uma imagem que chega até a criança e se transforma em ludicidade. Luiz Antônio Barros, nas suas considerações finais, você poderia citar alguma palestra que tenha proferido sobre a nossa literatura? Sim. Eu fiz uma palestra sobre o Dalcídio Jurandir, que é um dos maiores escritores do Norte. Ele era de Marajó, no Pará, e deixou uma obra extensa e intensa, de grande qualidade, que eu acho que deveria ser mais bem divulgada, mais conhecida, porque foi realmente um escritor de primeira linha. Perfeito. Também fiz uma palestra sobre o Aurélio Buarque de Holanda, também por ocasião do centenário de seu nascimento,
e até ressaltando aqui um fato, que ele não foi apenas dicionarista, como ele é conhecido, mas também ficcionista. Tem livro de contos, foi realmente uma figura brilhante e continua sendo, né? Aurélio ainda é sinônimo de dicionário. Fiz uma palestra sobre Jorge Amado, centenário de nascimento, e amanhã, 60 anos de nascimento de Graciliano Ramos. Suas considerações finais, né? Eu gostaria imensamente de agradecer esta oportunidade tão rica de falar sobre um assunto ou assuntos que me deixam perfeitamente à vontade, que fazem parte da minha vida. Eu me formei em 1970, como foi dito aqui, e dei aula até o ano retrasado. Portanto, mais de 40 anos, e o fiz com muita satisfação, acreditando, apesar de todas as intempéries, de todos os problemas, acreditando naquilo que eu estava fazendo. Perfeito, Luiz Antônio. Ricardo, também gostaria de suas considerações finais, né? Nos falasse que outros elementos você utiliza, além de bonecos e máscaras. E quais histórias você tem em repertório? Então, vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, participando desse programa, que eu adorei, né? Estar aqui na presença dos senhores, né? Um grande literato, um grande professor. E dizer que um dos elementos que a gente trabalha, além dos bonecos, para dar vida a esses bonecos, a gente utiliza as músicas, né? Como eu falei, a gente trabalha com o olhar, né? Com a visão, e trabalha também com a audição e através da música. E com a música a gente faz um encantamento, onde a gente procura levar cada vez mais a criança, os pais que estão assistindo ao nosso espetáculo, ao mundo que é só deles, que é o mundo ao mundo do macaco e a velha, que é a história que vai ser contada no sábado, dia 13, meio-dia, no espaço da imprensa, que é a Sala de Cultura Leila Diniz. E uma das histórias que nos nossos repertórios, é mais essa pergunta, né? Que a gente tem Maria Bicuda, que também é uma história registrada por Silvio Romero, né? Que é a história da menina que não ri. A gente tem também o Duende, que é um espetáculo que eu espero conseguir estar aqui em Niterói também no mês que vem, que é a história de um duende, que ele é muito traquina, e ele fala assim: Pitunhu, como eu gostaria de estar em Niterói! Oh, o encantamento da flor! E assim termina o meu momento aqui. Obrigado. De puro encantamento. Bom, então despeço-me agradecendo as presenças do professor e acadêmico Luiz Antônio Barros e do autor, produtor e integrante do Grupo Teatro Café e Música. Exatamente, Companhia Café do Teatro de Música em nosso programa. Luiz Antônio Barros e o Ricardo Romão.